Olá, meu nome é Vanessa Santana. Meu nome é Joyce Caetano. Meu nome é Kathleen de Souza. Nós somos alunas de Pedagogia da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Estamos aqui para falar um pouco sobre diversidade de gêneros, no contexto de espaço e lugar, tempo e espaço, dentro da geografia e história. E vamos iniciar falando um pouco sobre como era a escola antes e como a escola vem evoluindo no decorrer dos anos, como era a escola antigamente, como ela se compunha. Ela era composta basicamente por meninos, né? Antigamente a escola só tinha meninos, né? E não eram qualquer menino também, eram meninos de elite, né? Da classe econômica mais poderosa da época, que tinham a oportunidade do estudo. As meninas, mesmo que fossem da elite, elas não tinham oportunidade de estudar, elas deveriam ficar em casa. Com o passar do tempo, elas também tiveram essa oportunidade de estar sendo inseridas na escola, porém tinham escolas para meninos, escola para meninas, separados, e as meninas não viam aquele mesmo conteúdo que os meninos tinham acesso. As universidades também foram implantadas, e essas universidades também só permitiam que os meninos participassem, que os meninos tivessem uma formação acadêmica, e com o passar do tempo isso foi mudando. Porém, acredito eu que a diversidade de gêneros, né, a exclusão do gênero já começou desde sempre, né, com essa exclusão do sexo feminino de dentro das escolas. A escola, acredito eu, que seja um lugar de inclusão, de receber todo mundo e ensinar aquele conteúdo, seja para o sexo feminino ou para o masculino, e dentro desse contexto é que nós estamos estabelecendo essa diferença, né, que vem caracterizada desde sempre de exclusão, de discriminação, onde a mulher era o sexo frágil e os homens que deveriam assumir um papel majoritário na sociedade. E então aí vem desde um lugar onde era para se agregar, para se incluir, acabou que veio isso enraizado até hoje. Acredito eu que talvez hoje ainda temos reflexos disso dentro de uma sala de aula, quando, por exemplo, um menino quer brincar com os brinquedos que supostamente a sociedade determina que é de menina e vice-versa. Então ali a gente já encontra uma repressão, uma exclusão, porque a sociedade determina o que é de homem e o que é de mulher. Dentro desse contexto, eu quero trazer uma breve explicação de sexo e gênero. O sexo é tudo que se relaciona com as nossas características físicas, né? Biológicas. As meninas com seios, com um quadril mais largo, os meninos com barba, uma musculatura, enfim. E o gênero é aquele estereótipo que a sociedade de cada cultura construiu ao longo da história para homens e mulheres. Então, a sociedade vem desde sempre, em diversas culturas, seja no Brasil ou em outros países, ou às vezes dentro do Brasil mesmo, não é mesmo? Em outros estados, cada cultura ali estabelece o que é de menino, o que é de menina, não é verdade? As regiões acabam diferindo bastante. Num exemplo de países, aqui no Brasil, todas nós mulheres usamos saias. Né? É um estereótipo que a sociedade impôs, que são para as mulheres as saias. Na Escócia, os homens usam saias, né? Sim. Já lá já é algo que foi estabelecido que não é só para o sexo feminino, também o masculino usa saia. Então, essa é a diferença básica. O sexo é aquilo que nós já nascemos. São as nossas características físicas, né? As condições biológicas. E o gênero é o estereótipo que toda a sociedade vem construindo desde então até hoje, dizendo que saia e que boneca é de menina e que a bola de futebol e, sei lá, chuteira é do menino. Dentro dessa visão é que se estabelece preconceito hoje em dia. E esse é um tópico bem complicado que a gente tem estudado bastante, o preconceito, a exclusão dentro de uma sala de aula, quando os meninos, por algum motivo, resolvem fazer algo que a sociedade determinou, que é do gênero feminino, e vice-versa, não é mesmo? E ao longo desse curso, nós também trabalhamos os temas dentro do espaço, do tempo. E do tempo
porque ao longo do tempo ocorreram as transformações na sociedade, né? E essas transformações trouxeram um conceito de gênero cada vez mais claro, e isso ajuda no combate ao preconceito. E a questão do espaço é a respeito do sujeito que sofre esses preconceitos, se ele possui esse espaço dentro da sociedade. Se a sociedade ela está preparada para receber as diferenças, se essas pessoas conseguem se relacionar, conseguem conviver de maneira harmônica, sem ser excluídas, sem ser levadas à margem da sociedade, né? E a escola, ela tem justamente esse papel muito importante de conseguir incluir esse sujeito dentro da sociedade, porque ela trabalha com crianças e desde o ensino infantil ela pode trazer esse conceito de uma maneira lúdica, de uma maneira simples, para que as crianças já cresçam atendendo essa questão, né? Essa questão a respeito do preconceito, para que elas consigam aceitar as diferenças, aquilo que elas não são acostumadas às vezes a ver em casa, elas vão ver na sociedade, para que elas consigam respeitar e não excluir o outro, mas acolher com amor sempre. E o professor ele tem esse papel fundamental, né? Porque ele é o mediador dessa educação, desse conhecimento. Então, um professor que ele é bem trabalhado, ele é bem preparado, ele tem acesso a esse conhecimento, ele consegue passar isso para as crianças, né? E justamente para uma classe de 5º ano, que é a nossa proposta, de conseguir absorver esse conhecimento de uma maneira simples, de uma maneira clara, e combatendo esse preconceito e trazendo respeito dentro do ambiente escolar. E como um todo, essas crianças irão crescer, irão se tornar cidadãos e vão levar isso também para o contexto dentro da sociedade. É importante, nós como futuro docentes, nós sermos os mediadores do respeito dentro da sala. Então nós temos que a criança do 5º ano, ela vai chegar aqui numa fase difícil, porque ela está deixando de ser criança e começando a entrar na adolescência. E aí que surgem os bullies, que eles já começam a entender que aquilo não é legal, alguns acham legal, outros não. Então é importante o professor ser mediador nessa parte do respeito. Enfatizar que perante a lei todos somos iguais, mas biologicamente, esteticamente, todos somos diferentes. Está aí que está a graça. Então, como futuros docentes, passar para as crianças do 5º ano de uma forma lúdica e de uma forma também buscar na história do nosso país. Então, para valorizar a nossa cultura, nós podemos buscar na história, livros, pessoas que lá atrás tiveram representatividade, uma forma também, através da música, as pessoas através da música lá atrás vencendo barreiras, vencendo preconceitos, através de filmes, pode ser filmes infantis, como por exemplo o filme da Disney, o Shrek, que mostra, que sai quebrando os padrões, sai mostrando que nem tudo que aquilo que é certinho é o correto. Aquele que é diferente, ele é excluído da sociedade, mas ele tem algo bom. Então nós temos que mostrar isso para os nossos alunos. Dessa forma, podemos também, através da literatura, pegar vários escritoras e trabalhar isso com as crianças, a importância de respeitar o outro, a importância de mostrar que o outro tem algo de bom. Você pode deixar uma coisa boa no outro e o outro pode deixar uma coisa boa em você. Então, trabalhar isso de uma forma sutil, de forma que as crianças sintam-se valorizadas do jeito que são e também que elas entendam que o que está do lado dela, aquele que está de um lado e do outro, também tem sentimentos, também pode se ofender com uma crítica ou algo que você acha que aquilo não vai magoar, mas o outro vai se sentir magoado, a outra criança vai se sentir magoada. Então, de uma certa forma, nós podemos pegar a história, pegar a música, pegar o filme, pegar a literatura e trabalhar tudo isso dentro da sociedade ao entorno, né, da onde a escola está situada. Porque dentro até da própria família, eles sabem que o tio é de um jeito, o pai é de outro. É possível trabalhar isso com as crianças, é possível a gente pegar e trazer
naquela região, na região Nordeste, a característica que deixa eles uma região muito rica, o Norte, o Sudeste, o Sul, todos têm sua qualidade, e ensinando isso, mostrando que o Brasil é um país tamanho continental, e as regiões, cada um tem suas qualidades, mostrando também que o homem e a mulher, eles estão em par de igualdade, apesar de ainda faltar muito para estar nisso, mas nós temos que mostrar que eles são iguais e que um faz, o outro pode fazer também sem problema algum. Durante os nossos estágios nós tivemos algumas vivências meio que embaraçosas também, e acredito que a Joyce, durante o trabalho dela no creche, isso, maternal, ela também teve algumas experiências que foram bem marcantes. No caso a experiência, no caso, foi que durante a aula, a professora, na verdade, durante a entrada dos alunos, a professora faltou. E nesse ambiente escolar tem uma estagiária que ela se caracteriza como uma vestimenta masculina. E ela está na escola contratada como uma estagiária contratada desde o início do ano. Então ali ela já desenvolveu toda uma amizade com as crianças, principalmente com os meninos. Então eu muitas vezes dava para se ver durante o intervalo, eles batendo cards ou conversando alguns assuntos de futebol, enfim. E os meninos principalmente eram muito amigos, né, dela. E um dia a professora faltou e coube colocar essa estagiária como substituta. E durante a escrita do cabeçalho na lousa, tem uma parte onde os alunos devem colocar os seus nomes e uma parte onde a professora deve colocar o seu nome ou o professor. E aí, quando a professora colocou o nome dela na lousa, seu nome social, despertou meio que uma revolução dentro da sala de aula. Porque os meninos não conseguiam conceber que aquele cara tão legal, que batia cartas com eles, era uma menina. Então começou-se a perguntar uns para os outros, mas como assim? O nome do tio é fulana? Né? Então é algo que, às vezes em casa, eles já são ensinados de uma maneira, esse assunto, e aí quando chega no ambiente escolar, pelo não esclarecimento, né? Por a escola acabar se omitindo a esse assunto, muitas das vezes, eles não têm conhecimento, e acaba aqui criando situações meio embaraçosas, né? E aí até ela explicar que realmente o nome dela era um nome feminino e que ela resolveu se caracterizar de uma maneira, de um gênero masculino, né? Como a sociedade vê um gênero masculino caracterizado. Ela explicou essa situação, eles entenderam, mas era visível a decepção no rosto, principalmente dos meninos. Então, assim, eu acredito que quando a gente ensina, o conhecimento liberta, não é mesmo? Então, se eles já estivessem trabalhando esse assunto desde o primeiro ano, né, ou desde o maternal, como é o caso da Joyce trabalha, acredito eu que talvez eles não agiriam com tanto espanto, né, a situação. Acredito que a Joyce também já teve alguma vivência parecida? As crianças lá, elas já falam. Se uma menina pega um carrinho, eles já ficam bravos, porque ela é menina, por que ela pegou o carrinho? E aí eu explico, eu falo, não, os brinquedos são para todos. Ela pode ser uma motorista, ela pode querer dirigir um carrinho de Fórmula 1 quando ela crescer, por que não? E se o menino também pega a boneca, pega a panelinha, as meninas criticam, isso é brincadeira de menina. E aí eu falo, mas se ele, quando crescer, quiser ser cozinheiro, ele tem que treinar, então... E já aconteceu de pais, na hora de buscar os filhos, né, ver o menino brincando com panela, e o pai já ficou muito bravo, falou, por que você está brincando com isso? E na hora, a professora na sala falou, pai, ele pode ser um grande cozinheiro. E aí o próprio pai falou, meu pai é cozinheiro, o avô do menino. Então, assim, ficou aí nós falamos, aqui nós não separamos brinquedos de menino e menina, nós deixamos os brinquedos lá e cada criança se sente à vontade a pegar, a brincar com o que quer. Então, assim, desde quando eles são pequenos, nós ensinamos que não existe isso é de menino, isso é de menina, e sim são de todos,
Quando chega no 5º ano, não tem esse constrangimento, porque para eles já vai ser uma coisa natural. A pessoa, ela tem o direito de escolher o que ela quer ser, ela tem o direito de escolher com o que ela quer brincar, ela tem o direito de escolher como ela quer viver. E é essa forma que nós queremos passar para as crianças a partir do 5º ano e mostrar através da história qual foi a luta das pessoas para chegar como nós estamos hoje. E ela deve ser respeitada sempre por isso, né? O propósito do trabalho, do tema, não é agravar ninguém, não é trazer uma ruptura dos valores das famílias. As famílias têm os seus valores e nós compreendemos e respeitamos isso. A proposta do tema é justamente mostrar que isso é uma realidade da nossa sociedade, né? Uma hora ou outra a criança vai ter contato com essas situações e ela vai se perguntar os motivos daquilo, ela vai se questionar e ela pode interpretar aquilo de uma maneira agressiva, né? O que não seria o ideal. Então a proposta é justamente levar o tema para que elas conheçam, para que elas entendam que isso é uma realidade da vida delas, que elas vão passar por isso, que elas podem ter os valores dela e que isso não deve agravar ninguém, ao contrário, que ela tem que aprender a respeitar aquilo que é diferente, a trazer a inclusão, a não excluir ninguém por ser diferente, né? Essa é a proposta da escola, essa é a proposta do curso, essa é a proposta que nós temos que levar aonde quer que nós vamos, respeitar a todos da maneira que eles são, né? Sim, eu acho que é isso. Nos despedimos aqui, agradecemos, né, a todos os depoimentos, enfim, e agradecemos à universidade pela oportunidade de estar tratando um tema e nos aprofundar em algo tão complexo que também nos acrescentou, né, como seres humanos, nos esclareceu muitas dúvidas e quebrou alguns paradigmas até, né, nos fazendo também crescer e saber mais sobre as diferenças, saber como lidar com uma situação dessa dentro de uma sala de aula, por mais que ainda não atuemos dentro de uma unidade escolar, mas acredito que seremos docentes bem melhores por conta de poder estar pesquisando e aprofundando nesse tema que realmente uma hora ou outra nós teríamos que abordar, né? Então, agradecemos e até a próxima. Até a próxima.